Bem-vindos, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui para mais um episódio do Sapiência Católica, né? Eu diria que, além de um episódio, como o início, né, de uma série de vídeos a respeito da doutrina que resultou do Conciliábulo Vaticano II, né, que acredito que nossa audiência esteja bem ciente, né, que representa, por certo, uma ruptura com a doutrina católica tradicional, o que engendrou, né, o que formou, resultou numa nova religião. E como pretendemos, né, expor aqui, uma religião, em última análise, humanista, né, do homem para o homem, feita na medida do homem. Para essa empreitada, né, temos o nosso amigo Luciano Takaki. Por favor, se apresente. Olá a todos, aqui é o Luciano Takaki, eu sou o dono do site sapiensecristiane.org e estou aqui para fazer a exposição, né, da ruptura do Vaticano II. Primeiro, dar uma contextualização da importância do tema, depois expor um pouquinho sobre as reações que houve após a aprovação do Vaticano II e depois adentrar no que o Vaticano II rompeu totalmente com a magistério tradicional católico. Como a gente sabe, né, a crise não nasceu do nada, né? E como é muito propagado, como é muito repetido nos nossos meios, né, que esses sujeitos da hierarquia conciliar são modernistas, né, são hereges e tudo mais. Mas o que quer dizer propriamente que eles são modernistas? Qual foi a influência modernista no concílio, né? Poderia nos dizer? O modernismo iniciou com um teólogo, um professor, né, chamado Alfred Loisy. Ele já vivia na época de Leão XIII, mas ele foi condenado sob o pontificado de São Pio X. Loisy, ele propunha basicamente uma teologia muito influída por princípios da modernidade filosófica, em que isso levava ele a uma espécie de ceticismo quase extremo, tá? A ponto de negar pontos fundamentais da Escritura, crer que o dogma não apenas se desenvolve enquanto modo de se expressar, um modo de se transmitir, mas que o dogma ele muda substancialmente mesmo, entendeu? Como se o dogma fosse adaptável a cada tempo, etc. E isso influenciou vários clérigos, como por exemplo o Georg Tervel, que é um irlandês, temos o italiano Bonaiuti, temos o beneditino francês Bedoin, entre outros. Depois, esses modernistas, os chamados modernistas, eles resolveram ficar escondidos, né, digamos assim, em silêncio. Aí depois as autoridades eclesiásticas baixaram a guarda, né? Veio o Bento XV, que suprimiu a Sodalício Piano, que era, digamos assim, a polícia eclesiástica da época, que procurava pelos modernistas. Aí depois veio Pio XI, aí mais ou menos por volta do final do pontificado de Pio XI e no pontificado de Pio XII, os modernistas retornaram com uma outra roupagem, e já o nome já não é mais modernismo, né? É o que muitos chamam de Nouvelle Théologie. Nouvelle Théologie já é uma outra escola filosófica, né? Os seus principais expoentes são Henri de Lubac, o Schillebeck, o Chenu, Yvon Balthazar, Yves Congar, etc. A maioria deles, infelizmente, apesar de muitos terem sido silenciados, censurados, até mesmo condenados, mas os mesmos acabaram sendo reabilitados, né, para se tornaram peritos no Vaticano II, e foram eles que acabaram exercendo muita influência no Vaticano II, como a gente vai ver. É, assim, não podemos esquecer também Joseph do Karl, Ratzinger, Joseph Ratzinger e Karl Rahner, né? sim. Também, em certo grau, o Teilhard de Chardin e o leigo Jacques Maritain, né? Que não é propriamente teólogo, mas ele também teve a sua participação, é, influiu muito na composição do documento Gaudium et Spes, né?
que é matéria para um episódio futuro. Agora, esse episódio, vamos tratar da liberdade religiosa, que é bem complexa, né? Podemos para o próximo tópico. Mas antes da gente avançar para tratarmos propriamente da ruptura, o que é isso? Porque quando entramos no tradicionalismo, nós nos deparamos, né, num entremeio, né, disso, com aquilo que a gente chama de continuismo ou hermenêutica da continuidade. O que exatamente seria isso? De onde veio isso? O que eles pensam, né? Qual a importância deles para a crise atual, né? Olha, quando a gente, digamos assim, quando a gente assume uma posição perante a crise, a gente percebe o momento de confusão que nós estamos, né? A gente não saiu da paróquia, digamos assim, por puro capricho, porque a gente realmente viu coisa errada, a gente ouviu o ensinamento errado, a gente percebe que tem algo de errado, etc, e a gente busca se informar. Porém, algumas pessoas, elas buscam categoricamente negar isso. Elas querem, de alguma maneira, justificar essas inovações, dizendo que essas inovações, na verdade, de alguma maneira, estão em continuidade com a tradição anterior. Daí que a gente vê, por exemplo, a hermenêutica da continuidade, que não é uma criação, uma invenção do Joseph Ratzinger, tá? Ela já existia pouco antes dele. O Paulo VI, de alguma maneira, já estava ensinando algo assim, mas se desenvolveu mais com Joseph Ratzinger, né. Mas a gente vai ver que Joseph Ratzinger mesmo, ele próprio confessa uma mudança, tá. Ou seja, podemos dizer que Ratzinger, assim como muitos outros, são o que podemos chamar de modernistas simpliciter mesmo. O que eu quero dizer? Que são aqueles que realmente reconhecem uma mudança, tá, mas é que vem algo de positivo nela. O que para mim já equivale a uma apostasia mesmo, tá, porque eles deliberadamente, desejam essa mudança. Mas atualmente temos muitos, continuistas, conservadores que acreditam que podemos conciliar de alguma maneira essa doutrina do Vaticano II com a história anterior. A gente verá que é impossível, tá. Tem gente, por exemplo, que acredita, principalmente por influência do padre Bernardo Lucian, que acreditam que a Quanta Cura, de alguma maneira, está em continuidade com a Dignidades Humanas tem continuidade com Quanta Cura, o que é um absurdo, né. Bom, então, para darmos o pontapé, né, o começo na nossa exposição, propriamente das doutrinas do Vaticano II, comecemos com a já mencionada referência do Ratzinger, né, que ele confessa já, enquanto, entre aspas, Papa Emérito, né, ele confessa, né, que há uma disparidade entre as declarações do Vaticano II e dos papas do século XIX e século XX, né. Ele diz bem assim: o hiato entre as declarações dos papas do século XIX e a nova visão que teve início com a encíclica Pacem in Terris, de João XXIII, é evidente e tem sido muito debatido. É também o cerne da oposição ao concílio por Lefebvre e seus partidários, né, o Dom Marcelo Lefebvre. Essa citação a gente podemos encontrá-la, né, num comentário ao livro dele Direitos Humanos e Cristandade, o teste da Igreja da Modernidade, né. Essa nota, a gente vê ela numa edição desse livro para o presidente do Senado italiano, né, Marcelo Pera, né. Isso foi em 2015, né, recente. Não, 2014, perdão. Então, Takaki, É, o que é. você acha disso? O próprio Ratzinger, no seu livro Introdução ao Cristianismo, inclusive eu tenho em mãos aqui, na página 250 da edição brasileira, 2015, veja só o que ele diz, vê se não soa como praticamente como uma blasfêmia, né. Se formos bem sinceros, devemos admitir que gostaríamos de afirmar que a Igreja não é nem santa nem católica. O próprio Concílio Vaticano II teve a coragem de já não falar apenas de Igreja Santa, mas também de Igreja Pecadora. Se há uma crítica a fazer ao concílio, só pode ser a de ter sido até muito tímido em sua afirmação.
tendo em vista a intensidade da impressão e da picaminosidade da Igreja na consciência de todos nós. Sabemos que são blasfêmias porque os pecados dos membros da Igreja não podem ser atribuídos à Igreja, senão apenas aos particulares. E que a alma da Igreja é o Espírito Santo, então é impossível a Igreja ser pecadora, né? E temos um brasileiro, padre jesuíta, João Batista Libanho, que ele ensina o seguinte, colocar entre colchetes, que o Vaticano II quis ser, antes de mais nada, ou somente, pastoral, no momento em que aceitou a tese oposta a uma das afirmações dos sílabos de Pio IX. Condenara-se então a seguinte proposição: o Romano Pontífice pode e deve conciliar-se e fazer amizade com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. Não se tratava da Igreja reconciliar-se ou fazer amizade de uma maneira subserviente, capitulante, abrindo mão de solenidade entrante, mas de abertura. Então, vemos que o Vaticano II, segundo o João Batista Libanho, aceitou uma proposição condenada pelos sílabos, e o Joseph Ratzinger, novamente ele disse que, se deseja emitir um diagnóstico global sobre esse texto da classe espécie, poderia dizer que significa uma revisão dos sílabos de Pio IX, uma espécie de antissílabos. Contentemo-nos aqui com a comprovação de que o documento desempenha um papel de um antissílabos. Em consequência, expressa uma intenção de uma reconstrução oficial da Igreja com a nova época estabelecida a partir de 1789. Então, os próprios teólogos eles confessam uma mudança na Igreja mesmo, tá? Essas citações que eu peguei, inclusive, eu peguei de um livro é, do Introdução ao Cristianismo, do livro que eu tenho mesmo. Essas duas últimas que eu citei agora, do Padre Libânio e do Joseph Ratzinger, sobre o falar dos antissílabos, eu peguei de um livro do Joatas Bello, né, O Enigma do Vaticano II, que curiosamente ele acha que está tendo uma continuidade ainda, tá? Ele Ele fala acha que que não foi uma mudança doutrinal, né, mas uma mudança de atuação, né, perante de o moderno. postura, Isso. ele fala, né, mudança de postura e não de prevaricação. Eu achei um tanto quanto ingênuo, né, da parte dele. Mas, se bem que agora para ele parece estar enxergando as coisas, né? Na época que ele escreveu esse livro não enxergou ainda. Mas vê que os próprios autores conciliares, eles confessam essa mudança, tá? Inclusive o Ratzinger, que na verdade, na minha opinião, é o pior de todos, tá? Agora fica a pergunta, a igreja, ela pode mudar por meio de um concílio ecumênico assim? Bem, vejamos o que ensina o São Roberto Bellarmino. Ele diz o seguinte: o Concílio Geral representa a Igreja inteira e, portanto, tem um consenso da Igreja Universal. Por essa razão, se a Igreja não pode errar, tampouco pode de um concílio ecumênico legítimo e aprovado pelo Romano Pontífice, né? Por quê? Porque o concílio ecumênico é a expressão máxima do magistério da Igreja. O Papa sozinho é o suficiente para ensinar infalivelmente. No entanto, fica ainda mais perfeito, mais enfático, mais autoritativo se tivermos o Papa e mais todos os bispos do mundo reunidos juntos, ou quase todos, né? Ou a maioria desses bispos reunidos. Sisto Caterchini, ele vai dizer: essa declaração da Igreja Depositária da Fé pode ser feita de duas maneiras diferentes, pois há dois órgãos, o magistério eclesiástico e a Igreja, com a garantia da infalibilidade, exerce toda a sua suprema autoridade doutrinal. Ou o dogma é proposto por uma declaração solene, seja pelo Pontífice Romano, quando fala esse cátedra, isto é, para toda a Igreja como pastor supremo e mestre universal em matéria de fé e moral, ou por um concílio ecumênico, ou o dogma é ensinado pelo magistério ordinário e universal de todos os bispos unidos ao Papa, que, embora dispersos, ensinam com unidade moral e consciente uma doutrina como revelada e, portanto, é de fé católica. É o Padre Sisto Catechini, da Lutaniana Doma, Late Vita Católica, Roma, 1953, página 11. Então, o Papa, quando ele ensina em matéria de fé e moral, e a doutrina do Vaticano II é matéria de fé e moral, tá? Com os bispos reunidos em um concílio ecumênico, tem que ensinar corretamente. Não pode ser nada de errado. Não pode sair nada que seja perigoso à fé. Então, se o Vaticano II é um concílio aprovado por um Papa legítimo, tá? No caso Paulo VI, ele tem
que ser seguro, no mínimo. No mínimo do mínimo seguro. Tá? Mas sendo o concílio ecumênico da igreja, aprovado por um papa legítimo, ele é infalível mesmo. Então não há razões para resistir aos ensinamentos do concílio. Muito pelo contrário. Se temos ali um papa legítimo aprovando o concílio, temos que aceitar tudo que foi ensinado nesse concílio com fé católica, com fé divina e católica. Perfeito, perfeito. Por exemplo, o padre Bernardo Luciano, ele explica isso, né, lá no seu, acho que no seu livro Os Graus do Magistério, né, a autoridade do Vaticano II. Ele fala que não é em todas as passagens, é porque ele é continuista agora, né, infelizmente. Não é em todas as passagens que o Vaticano II é infalível, tal qual o magistério ordinário é universal, né? Ele atribui essa passagem, por exemplo, ao que vamos citar mais na frente, a Dignitatis Humanae, quando ela fala que o direito à liberdade religiosa, né, tem suas raízes na revelação divina e na tradição, né? Ali ele fala que ali se exerceu um magistério ordinário universal e, portanto, de fé divina e católica. Os outros pronunciamentos, né, no mínimo, mesmo que sejam, sei lá, um magistério meramente autêntico, né, exigem adesão externa e interna do intelecto, da vontade. Então, mesmo que não fosse um magistério, o maior grau de magistério, não há razão cogente para se rejeitar o concílio, né, ou partes dele, ou a totalidade dele. Então, de duas, uma, né? Ou a igreja, partindo da premissa comum de todos nós, né, que a igreja é infalível, indefectível, e ela perdurará até o fim do mundo, sem a mudança essencial de seus elementos constituintes, né? E para isso, Deus, Cristo nosso Senhor, né, conferiu a ela uma autoridade humana, visível, né, que é imbuído da assistência do Espírito Santo, né, no seu governo, no seu ensino. Ora, se essa autoridade aprovou algo que contradiz a fé, ou Cristo mentiu, certo? Eu falando aqui a modo dialético, certo? Ou Cristo mentiu, ou esta autoridade não era uma autoridade legítima e gozava da assistência do Espírito Santo, que é esta tese que nós sustentamos, né? Que a realidade comprova, é mesmo. Então, é, acho que é isso, acho que é isso. O concílio, quando ele foi encerrado, o Paulo VI, ele já deu sinais do que ia prover, né? Veja como ele encerrou o concílio. O humanismo laico e profano apareceu, finalmente, em toda sua terrível estatura, e, por assim dizer, desafiou o concílio para a luta. A religião, que é o culto de Deus que quis ser homem, e a religião, porque é o culto do homem que quer ser Deus, encontraram-se. O que aconteceu? Combate, luta, anátema. Tudo isso poderia ter se dado, mas de fato não se deu. Aquela antiga história do bom samaritano foi exemplo e norma segundo os quais se orientou o nosso concílio. Com efeito, um imenso amor para com os homens penetrou totalmente o concílio. A descoberta e a consideração renovada das necessidades humanas, que são tanto mais molestas quanto mais se levanta o filho dessa terra, absorveram toda a atenção deste concílio. Vós, humanistas do nosso tempo, que negais as verdades transcendentes, dai ao concílio ao menos louvor, e reconhecer que esse nosso humanismo novo, e reconhecer esse nosso humanismo novo. Também nós, e mais do que ninguém, somos cultores de homem. É, eu não sei como as pessoas, tipo, leem isso e acham que é normal, né? É um verdadeiro hino de louvor ao homem. E o concílio vai se confirmar, né? O concílio vai instituir a religião do homem. E a base da religião do homem, claro, tem que ser o liberalismo, que vai se confirmar na ruptura que trataremos aqui, que é a liberdade religiosa. Perfeito. Mas antes da gente é, ver o que o concílio diz sobre o assunto, né, o conciliábulo diz sobre o assunto, acho que é importante para os nossos ouvintes entenderem primeiro a noção de liberdade, né, segundo a sã filosofia e a sã doutrina, e o que é um direito, né, filosoficamente falando. Liberdade, digamos assim, é uma potência que o homem tem, tá, para buscar o bem devido. O Estado, ele não deve restringir
ao homem, tá? A busca por esse bem. Então, a liberdade verdadeira, ela só é para o bem, não existe liberdade para o mal, porque aí seria uma confusão entre liberdade e livre-arbítrio. Por exemplo, um exemplo muito clássico, né, que os teólogos dão, ou os escritores espirituais dão, de um exemplo autêntico do que é uma liberdade. Um católico, um homem do sexo masculino, né, católico, ele tem liberdade para fazer duas opções. Ou ele segue a vida matrimonial, ou ele segue a vida como um consagrado, seja como religioso ou sacerdote, tá? E ninguém pode impedi-lo de escolher qual caminho seguir, porque temos duas coisas boas, tá? Uma mais perfeita que a outra, claro, mas são duas coisas boas que ele vai ter a liberdade para escolher. E ninguém pode tolher essa liberdade, tá? Então, isso que é liberdade. E com relação à religião, a liberdade, tá? Como a gente vai explicar, a verdadeira liberdade só existe para exercer a religião católica, porque aqui só temos uma opção. Sim, Então, eu não espero. temos, es- nesse caso, dois bens, né, em matéria religiosa para Não, escolher. só temos um. E claro, temos a liberdade para escolher o modo de espiritualidade, o carisma, né? Mas aí já são outras coisas, outros 500. Tá? A religião como um todo, só temos uma única opção. Escolher É, uma falsa religião em detrimento da católica seria um abuso da liberdade, não um uso. totalmente. Agora, o direito, citando aqui o padre Marco de Sé, que é da Instituto Católico Romano, no seu artigo A Nova Doutrina do Vaticano II, ele, ele dá uma explicação muito interessante. Ele diz o seguinte: um direito é um poder legítimo de adquirir algo que é devido de acordo com a justiça. Essa definição, ela mostra que o direito já é análogo também à liberdade, né? O direito, ele também tem que ter por objeto um bem. Você tem por exemplo, você tem direito à vida, tem direito a ter o suficiente para subsistir, para viver, e por aí vai. E você tem direito de seguir a religião verdadeira para buscar sua salvação, mas só. O objeto do direito é sempre um bem, não pode ser um mal. Então, as pessoas que acham que temos que ter direito, por exemplo, a usar drogas, o direito ao aborto, etc., isso não são direitos, tá? Fala assim, direitos reprodutivos, essas loucuras, isso não são direitos. O objeto do direito tem que ser um bem. Como nós hoje vivemos em estados com políticas positivistas, né? Então, as pessoas acabam perdendo noção do que é direito, inventam direito para todo tipo de bobagem. Eu já vi, por exemplo, a Dilma twittar dizendo que a internet é um direito. Um negócio sem pé nem cabeça, né? Como se a internet fosse essencial para a vida humana. Tem algum comentário a fazer, Albert? Tenho sim. Eu gostaria de mencionar uma citação do Papa Leão XIII na sua Immortality Day, né? Ele explica isso muito bem, né? Isso que você disse, né? Quanto à liberdade mesmo. Ele diz o seguinte: a liberdade, esse elemento de perfeição para o homem, deve aplicar-se ao que é verdadeiro e ao que é bom. Ora, a essência do bem e da verdade não pode mudar ao sabor do homem, mas persiste sempre a mesma. E, não menos do que a natureza das coisas, é imutável. Se a inteligência adere às opiniões falsas, se a vontade escolhe o mal e a ele se apega, nenhuma nem outra atinge a sua perfeição. Ambas decaem da sua dignidade nativa e se corrompem. Não é, pois, permitido dar lume e expor aos olhos dos homens o que é contrário à virtude e à verdade, e muito menos ainda colocar essa licença sob a tutela e a proteção das leis. Aí que entra a questão do direito. Não há senão um caminho para chegar ao céu, para o qual todos nós tendemos. É uma boa vida. O Estado afasta-se, pois, das regras e prescrições da natureza, se favorece a licença das opiniões e das ações culposas ao ponto de se poderem impunemente desviar os espíritos da verdade e as almas da virtude, né? Eu acho que é uma definição excelente, uma descrição excelente do Papa Leão XIII.
Perfeito. O autor Daniel Scherer, né, é um brasileiro tomista, não é da nossa posição, mas é um grande estudioso no tomismo. Ele tem uma explicação muito interessante também, que é a seguinte: a liberdade não é um fim em si mesma. Seu limite não é apenas, como supunham os revolucionários franceses, a liberdade alheia. A liberdade é a faculdade da vontade e da inteligência, que apresenta à vontade o bem que desejar. É fundamentada e limitada pela verdade e pelo bem, assim como pelas potências anímicas inferiores que sustentam, e, se desordenadas, perturbam a ação de nossa inteligência e vontade. Liberdade não é autodeterminação, como queria Rousseau, ou a ausência de impedimentos externos, como queria Hobbes, ou ainda a possibilidade de fazer tudo o que se quer, como supunha Voltaire, ou a ausência de invasão da pessoa e da propriedade do indivíduo, como dirá mais tarde Rothbard. Tá? Isso mostra que a liberdade é antes uma potência, não é um ato. O mesmo Daniel Shelley, mas em outro livro, que é a Metafísica da Revolução, Pressuposto do Liberalismo, ele vai citar um autor chamado David Stindler, ele é autor do livro Freedom from Reality, em que ele apontará o erro capital de John Locke, que John Locke ele é o pai teórico do liberalismo. Inclusive, é a partir dele que virá a noção de liberdade religiosa, segundo que os maçons defendem. O erro capital do John Locke é justamente colocar a vontade como uma espécie de ato e não de potência, tá? E ao fazer isso, claro, vai divinizar o homem. Perfeito, perfeito. Dado o esclarecimento, como a gente pode vislumbrar, né, por exemplo, o Vaticano II diante daquilo que a gente chama de doutrina social da Igreja, que por antonomasia nós entendemos como a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Foi inclusive o lema do Papa São Pio X, inspirado pelo Cardeal Pie de Poitiers, né, que era restaurar todas as coisas em Cristo. Como é que a gente vê a liberdade religiosa? Primeiro, o que que é a doutrina da realeza de Cristo? Acho que é o mais importante começar. Para algo mais aprofundado, eu recomendo que os ouvintes ouçam, né, o episódio sobre a realeza de Cristo. Mas aqui eu vou dar um resumo. A doutrina da realeza de Cristo ensina, tá, que o Estado ele deve ser católico no sentido de que ele, por ser um complexo de pessoas, assim como as pessoas, para elas se salvarem, têm que ser membro da igreja, o Estado, para o Estado mesmo se salvar, não virar uma carniça de demônios, ele também tem que ser membro da igreja. Ele vai ser membro da igreja a partir do momento que a população seja majoritariamente católica, o governo seja católico de fato, e esse governo não apenas promova a igreja, privilegie a igreja, proteja a igreja, como deve ser membro dela e sujeitar-se a ela. É interessante que a gente vê no Evangelho, né, no final do Evangelho de São Mateus, o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele manda ensinar a todas as gentes, né, a todas as nações. Sim, equivale a ensinar todas as Então, nações, para que as nações exatamente. sejam católicas. Né? E Tal qual o Estado da Igreja, dá para pegar a analogia, né, de corpo e alma, que o sim, Estado não tem sua razão de ser sem igreja. sim, o Estado sem a igreja guiando ele, sem estar sujeito à igreja, o Estado é um cadáver de sociedade. Porque a igreja está para o Estado como a alma está para o corpo mesmo. Tá? Sem a igreja, o Estado ele é morto, totalmente morto. E num Estado verdadeiramente católico, o governante ele vai governar segundo as leis da igreja. Tá? É claro que nesse período, atualmente, é impossível termos Estado católico agora, já que não temos um pastor para guiar os estados. Porque esses falsos papas, eles renunciaram totalmente a isso. Eles não querem, eles não têm essa E missão. Na melhor das eles, hipóteses, o que poderia acontecer é aparecer algum chefe de Estado católico que se submeta a algum bispo tradicionalista, né? Mesmo que seja
um letrevista ou um sedevacantista, não sei. Na melhor das hipóteses, é o que pode acontecer. O que já é moralmente impossível, diga-se de passagem, né? Sim, Eu já acho impossível um chefe de Estado submeter um bispo novo Zordo, né? Imagine um tradicionalista. pois é. Mas mesmo assim não seria um Estado católico, tá? E mesmo assim não seria Estado católico. Porque não faria sentido um chefe de Estado fazer uma concordata com um bispo sedevacantista ou um tradicionalista, não sei, entendeu? Não, então, isso não vai acontecer, tá? No entanto, o católico, ele tem a obrigação de defender a doutrina da religião de Cristo porque é um dogma de fé, tá? A analogia que muitos usam é de que o homem, ele nunca vai deixar de pecar, mas ele sempre vai ter a obrigação de combater o pecado, de evitar o pecado, ainda que nunca consiga deixar de pecar. Assim também, ainda que nunca tenhamos um Estado católico, tá? Segundo a doutrina da religião de Cristo, não devemos deixar de crer, de professar e de defender, de preconizar as regras de Cristo, Perfeito. tá? Foi uma doutrina solenemente definida, né? Principalmente Totalmente. a gente vê isso na Una Santa, né? Que Não, nossa, infelizmente alguns parecem ter certas críticas, né? Enfim. é, lembrei do Padre Hess que disse que ela é herética, né? Pois é, pois é. É, Infelizmente não é só ele que a gente vê isso. assim, que também vai ser, esse exemplo vai ser ensinado por Leão XIII, na já citada aqui a Mortalha Dei, por São Pio X e principalmente por Pio XI na Quas Primas, né? Agora, continuando, a regra de Cristo, a doutrina da regra de Cristo ensina o seguinte: o Estado tem que ser católico. Se não for católico, ele tem que defender os direitos da Igreja. E o Estado católico, ele tem que governar segundo a diretriz da Igreja, favorecendo a religião católica. E dentre esses preceitos que o Estado tem, o principal preceito do Estado católico é prestar o culto público devido a Deus. E claro, é a Santa Missa. A Santa Missa é o evento solene por antonomasia do Estado. Tá? O Estado tem que favorecer o máximo possível, a tal ponto de que a missa, Santa Missa tem que ser o evento solene por antonomasia do Estado. É o principal evento público do Estado, é a Santa Missa. E, em contrapartida, tem que restringir, na medida do possível, os cultos públicos de falsas religiões. Tá? E é aqui que vai começar a adentrar o problema da liberdade religiosa, tá? Mas basicamente é isso. E por que que o Estado tem que ser católico, né? Eu vou aqui pegar a citação de Leão XIII, Leão XIII ensina o seguinte, na Encíclica Mortalidade Dei: como, pois, a sociedade civil foi estabelecida para a utilidade de todos, deve, favorecendo a prosperidade pública, prover o bem dos cidadãos de modo não somente a não opor qualquer obstáculo, mas assegurar todas as facilidades possíveis à procura e aquisição desse bem supremo e imutável ao qual eles próprios aspiram. A primeira de todas consiste em fazer respeitar a santa e inviolável observância da religião. Veja, religião está em singular, tá? Cujos deveres unem o homem a Deus. Quanto decidir qual religião é verdadeira, isso não é difícil a quem quiser jogar disso com prudência e seriedade. Efetivamente, as provas, numerosíssimas e evidentes, a verdade das profecias, a multidão dos milagres, a prodigiosa celeridade da aprovação da fé, mesmo entre seus inimigos, e a despeito dos maiores obstáculos, o testemunho dos mártires e outros argumentos semelhantes, provam claramente que a única religião verdadeira é a que o próprio Jesus Cristo instituiu e deu à sua igreja a missão de guardar e propagar, ou seja, é a religião católica. É... Pio XI, na Metodologia, ele diz: advertido, pois, pela consciência do dever apostólico, para que não permitamos que o rebanho do Senhor seja envolvido pela nocividade dessas falácias, apelamos, veneráveis moços, para o vosso empenho a preconceito contra esse mal. Está falando do ecumenismo aqui. Confiamos pelas palavras escritas de cada um de vós que poderemos atingir mais facilmente o povo, que os princípios e argumentos que a seguir proporemos sejam entendidos por ele, pois, por meio deles, o católico deve saber que deve pensar e praticar, dado que se trata de iniciativas que dizem respeito a eles, e unir de qualquer maneira num só corpo os que se denominam cristãos.
Esta igreja fundada de modo tão admirável ao lhe serem retirados o seu fundador, os apóstolos, que por primeiro a propagaram em razão da morte deles, não poderia cessar de existir e ser extinta, em vez que ela era aquela a quem, sem nenhuma discriminação quanto a lugares e a tempos, fora dado o preceito de conduzir a todos os homens à salvação eterna. Ide, pois, ensinai a todos os povos, né? Mateus 28:19. Então, os papas verdadeiros ensinam, né, que o Estado ele deve ser católico e que a evangelização é a principal missão da igreja a esses povos, né, às nações. É... Então, a doutrina das leis de Cristo consiste basicamente nisso, né? Perfeito, perfeito. Dado que já temos noção, né, ao menos um chão para pisarmos, né, para melhor escalarmos esse monte, né, que é a doutrina do Vaticano II, primeiro, né, o que que ensina a Declaração Conciliar de Dignidades Humanas, né? Qual é o propósito dela? Muitos objetores nossos, né, adversários nossos, acreditam na concessão de liberdade de culto para falsas religiões em si mesma, né? Eu já vi um site aí, continuista, dizer, acha que é isso, mas não é isso. Porque reconhecemos que papas, mesmo Estados católicos, de- por alguma razão ou outra, concederam liberdade de culto às falsas religiões, como aconteceu na Espanha, como aconteceu até mesmo dentro dos Estados Pontifícios, como Carlos V, na região germânica, permitiu os cultos protestantes, etc. Isso aconteceu na história, por prudência dos governantes católicos, tá? Não é esse o problema. E não é isso que o Vaticano II ensina, tá? O Vaticano II não ensina meramente a não coação, de pessoas que praticam falsas religiões. Não é de forçar as consciências, né, de obrigar a ser católico, tá? Numa sociedade. O problema do Vaticano II é ensinar que a liberdade religiosa é um direito fundamentado na dignidade da pessoa humana e que isso poderia ser confirmado pela revelação divina e pela própria razão natural. Isso é absolutamente falso. Só para os nossos ouvintes ficarem cientes, vamos aqui citar esse trecho da Dignidades Humanas, né? Diz bem assim: este Concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Essa liberdade consiste no seguinte: todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos indivíduos, quer dos grupos sociais ou qualquer autoridade humana, de tal modo que, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma, em privado e em público, só ou associado com outros, dentro dos devidos limites. Declara, ademais, que o direito à liberdade religiosa se funda realmente na própria dignidade da pessoa humana, com a palavra de Deus e a própria razão a dão conhecer. Esse direito da pessoa humana à liberdade religiosa, na ordem jurídica da sociedade, deve ser de tal modo reconhecido que se torne um direito civil. É bem escandaloso isso, né? No mesmo parágrafo ainda diz que o direito à liberdade religiosa não se funda, pois, na disposição subjetiva da pessoa, mas na sua própria natureza. Por esta razão, o direito a esta imunidade permanece ainda naqueles que não satisfazem a posição de buscar e aderir à verdade, desde que se guarde a justa ordem pública. O seu exercício não pode ser impedido. Aí vocês verem, né? Para vocês verem. Está dizendo o direito que tem por objeto um bem, segundo o Vaticano II, pode também ser a liberdade religiosa, o direito da pessoa a escolher a religião que ela quiser. Se as pessoas acreditam que está falando de direito à religião verdadeira, nós mostraremos depois, mais tarde, que não é isso. Os falsos papas realmente ensinam que é o direito de escolher a religião que eles quiserem, O tá? que, inclusive, é condenado, né, por Pio IX, numa das proposições do sílabus. Sim. Ao número 3 da Entidades Humanas, só para continuar a citação, para a gente contextualizar bem, né? Para não mostrar que eles não estão inventando nada.
Por sua vez, a própria natureza social do homem exige que este exprima externamente os atos religiosos interiores, entre comunicação com os demais, em assuntos religiosos e professa de modo comunitário a própria religião. E não está falando de religião católica, viu? Tá? É de qualquer uma. É, portanto, uma injustiça contra a pessoa humana e contra a própria ordem estabelecida por Deus negar ao homem o livre exercício da religião na sociedade, uma vez salvaguardada a justa ordem pública. E depois, além disso, os atos religiosos pelos quais o homem privado e publicamente se orienta para Deus segundo a própria convicção, ou subjetivismo aí, né? Transcende por sua natureza a ordem terrena e temporal. Por esse motivo, a autoridade civil, que tem por fim próprio pelo bem comum temporal, aqui já temos um erro, né? A autoridade civil não tem por fim próprio olhar pelo bem comum temporal, porque o Estado ele tem que ter um fim igual ao do homem, que é Deus. Deve sim reconhecer e favorecer a vida religiosa dos cidadãos, mas excede seus limites quando presume dirigir e impedir os atos religiosos. Então, para vocês verem até aqui, tá? Tá dizendo que o direito religioso se estende também a culto público e que as pessoas podem ensinar, professar, comunicar com qualquer um, etc e tal. E eu vejo que o Bergoglio ele critica o proselitismo católico, mas o Vaticano II ensina que as falsas religiões podem fazer proselitismo também. Podem fazer proselitismo, e é o que acontece, tá? Só para continuar aqui na sequência da dignidade humana, né? Reafirmando o que você disse, né, no parágrafo 4, é dito o seguinte: também compete às comunidades religiosas o direito de não serem impedidas por meios legais e pela ação ou pela ação administrativa do poder civil de escolher, formar, nomear e transferir os próprios ministros, de comunicar com as autoridades e comunidades religiosas de outras partes da terra, de construir edifícios religiosos e de adquirir e usar os bens convenientes. Os grupos religiosos têm ainda o direito de não serem impedidos de ensinar e testemunhar publicamente, por palavra e por escrito, a sua fé. Mas, Dakak, isso não se encaixaria ainda naquilo que os objetores dizem que é só um mero impedimento de coação, né? Ou seja, a pessoa não pode ser forçada a ser católica, né? Então, portanto, a pessoa tem que ter um direito à liberdade religiosa. É isso mesmo? Aqui está dizendo o contrário, né? Aí alguém pode objetar. Ah, mas esses grupos, essa comunidade religiosa não está falando de comunidades católicas, não serão essa, e esses grupos religiosos não estão falando de grupos católicos, grupos religiosos católicos, não são eles que devem ter direito? Não, não, não. É bom lembrar o seguinte, os continuistas, quando eles vão comentar esses documentos para nos objetar, eles sempre usam teólogos pré-Vaticano II, reparou? Sim. Eles pegam texto de papas anteriores ao Vaticano II, de teólogos pré-Vaticano II. Usam muito Pio Eles XII, não, né? Erroneamente, inclusive. sim, não é assim que se deve fazer, tá? Se eles são continuistas, se eles reconhecem os falsos papas como papas, a autoridade autêntica para o Concílio Vaticano II não são os documentos pré-conciliares. Os intérpretes autênticos são os documentos pós-conciliares, tá? É assim que devem fazer. Se Bergoglio, se Ratzinger, se Regra próxima da Wojtyla, fé, se né? Montini, Regra próxima da aham, fé. se eles são verdadeiros papas, são eles os intérpretes autênticos do Vaticano II. Não é Pio XII, não é Pio XI, não é São Pio X, tá, entendeu? E também não são teólogos pré-Vaticano II. Os teólogos que devem ser considerados são os pós-Vaticano II também. É isso que eles não entendem, tá bom? Então, Cardeal Marx, né? é, Cardeal Marx, Bras de Avis, esses aí. Então, como nós estamos na era de Bergoglio, tá? Antes de citar os, entre aspas, papas anteriores, vamos começar pelo último, tudo bem? Ótimo. Pode começar. Então, o que eu escolhi aqui, Bergoglio, documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da Convivência Comum, 4 de fevereiro de 2019. Esse documento aí é um dos mais escandalosos da história da religião conciliar. Ele diz:
A liberdade é o direito de toda pessoa. Cada um goza da liberdade de credo, pensamento, de expressão e de ação. O pluralismo e a diversidade de religião, de cor, de sexo, de raça e de língua fazem parte daquele sábio desígnio divino com que Deus criou os seres humanos. E essa sabedoria divina é a origem de onde deriva o direito à liberdade de credo e liberdade de ser diferente. Por isso, condena-se o fato de forçar as pessoas a aderir a uma determinada religião ou uma certa cultura bem como de impor um estilo de civilização que os outros não aceitam. Olha, a diversidade de religião, segundo Bergoglio, faz parte da vontade divina, tá? Ou seja, Deus quis que houvesse uma diversidade de religiões. Eu lembro que, acho que foram sobre aquela declaração de Abu Dhabi, eu acho que ele Exatamente. falou isso. Sim, Aí sim. o Atanásio Schneider falou, ele repreendeu, entre aspas, ele, né? Perguntou. Aí falou que isso daria uma vontade negativa, né? Uma É permissiva, uma né? vontade, De é Deus. vontade permissiva. Não parece ser isso, tá? Porque ainda que seja vontade permissiva, as falsas religiões continuam sendo um mal, um obstáculo para a salvação. Bergoglio, ele não está falando dessas falsas religiões como más, tá? Ele nunca fez isso, na São, verdade. Alguém lembra de sábio Bergoglio? desígnio divino. São sábio desígnio. Então, mais uma citação de Bergoglio, lembrando, amigos, a regra próxima da fé dos continuistas, tá? Como cristãos, pedimos que nos países onde somos minoria, nos seja garantida a liberdade, tal como nós favorecemos para aqueles que não são cristãos, onde eles são minoria. Existe um direito fundamental, que não deve ser esquecido, da fraternidade e da paz. É a liberdade religiosa para os crentes de todas as religiões. Ele não abriu exceção. Esta liberdade manifesta que podemos encontrar um bom acordo entre as culturas e religiões diferentes, testemunhas de que as coisas que temos em comum são tantas e tão importantes que é difícil individuar uma estrada de convivência serena, ordenada e pacífica, na aceitação da diferença e na alegria de sermos irmãos porque somos filhos de um único Deus. Carta Enzica Fratelli Tutti. Veja bem, todas as religiões. Caramba. Alguém pode objetar, mas ele está se referindo a lugares tipo China, né, Arábia Saudita, Afeganistão, algo assim. Não importa, tá? Ele vai defender a liberdade de religião para satanistas no Afeganistão. Ele não É, está falando porque de, de cristãos. como ele Ele como fala, né? É um direito humano fundamental. Então, todo ente humano. Tá, alguém vai dizer, né? Mas é Bergoglio. Bergoglio realmente é bem, né? Os outros antigos eram mais tradicionais, né? Eram mais ortodoxos. Também não é assim. João Paulo A citação II, né? de, a citação de Ratzinger já mostrou que não é, né? Agora vamos citar o próprio Ratzinger, o Papa dos semi-tradicionalistas, né? Segundo o Ordem Fidel, é o Papa de Fátima. Carta encíclica Caritas in Veritate. A religião cristã e as outras religiões só podem dar o seu contributo para o desenvolvimento se Deus encontrar um lugar na esfera pública, nomeadamente nas dimensões cultural, social, econômica, particular e política. A doutrina social da Igreja nasce para reivindicar esses estatutos de cidadania da religião cristã. Até aqui parece ortodoxo, né? Até aqui Sim. parece que está indo bem. Mas olha depois. A negação do direito de professar publicamente a própria religião e de fazer com que as verdades da fé moldem a vida pública acarreta as consequências negativas para o desenvolvimento. A exclusão da religião do âmbito público e na vertente oposta, ao fundamentalismo religioso impede o encontro entre as pessoas e a sua colaboração para o progresso da humanidade. A vida pública torna-se pobre de motivações e a política assume um posto oprimente e agressivo. Os direitos humanos correm o risco de não ser respeitados porque ficam privados do seu fundamento transcendente ou porque não é reconhecida a liberdade pessoal. No laicismo e no fundamentalismo perde-se a possibilidade de um diálogo fecundo e de uma profícua colaboração entre a razão e a fé religiosa. Aqui vai ficar interessante. A razão tem sempre necessidade de ser purificada pela fé.
Isto vale também para a razão política que não se deve crer onipotente. De fato, né? A razão tem que ser purificada pela fé. Isso é verdade. Mas, e depois vai dizer o seguinte: a religião, por sua vez, precisa ser sempre purificada pela razão para mostrar o seu autêntico rosto humano. Que religião precisa ser purificada pela razão? Se é a razão que se ordena à fé. A religião do homem, né? Só a religião do homem. Essa parte mostra que ele não está falando do direito de professar por a própria religião, não está falando exatamente da religião católica. Ele está falando da religião, de qualquer religião. Porque uma religião que precisa purificar pela razão é somente religiões errôneas. E, pelo visto, o Ratzinger inclui a católica também. A ruptura desse diálogo implica um custo muito gravoso para o alimento da humanidade. Né? E veja que Ratzinger está falando da religião do homem. Ratzinger, então, ele defende os mesmos princípios da liberdade religiosa do Bergoglio. Se você quiser Exatamente. acrescentar mais alguma citação, Abner. Claro, claro. Para continuar na lista das regras próximas da fé, os autênticos e legítimos intérpretes do concílio, nós podemos citar, né, Karol Wojtyla, também conhecido como João Paulo II. Na sua encíclica Redemptor Homines, de 4 de março de 1979, ele vai dizer o seguinte: em qualquer hipótese, não se pode deixar de recordar aqui, com apreço e com profunda esperança para o futuro, o esforço magnífico realizado para dar a vida à Organização das Nações Unidas. Um esforço que tende para definir e estabelecer os objetivos invioláveis direitos do homem, obrigando-se os Estados-membros reciprocamente a uma observância rigorosa dos mesmos. Este compromisso foi aceito e ratificado por quase todos os Estados do nosso tempo. Isto deveria constituir uma garantia para que os direitos do homem se tornassem em todo o mundo o princípio fundamental do empenho em prol do bem do mesmo homem. E continuando, na mesma encíclica, ele diz o seguinte: entre esses direitos, insere-se justamente o direito à liberdade religiosa ao lado do direito da liberdade de consciência. O Segundo Concílio do Vaticano considerou particularmente necessário elaborar uma mais ampla declaração sobre este tema. É o documento que se intitula Dignitatis Humanae, no qual foi expressa não somente a concepção teológica do problema, mas também a concepção sobre o ponto de vista do direito natural, ou seja, da posição puramente humana, em base àquelas premissas ditadas pela própria experiência do homem, pela razão, pelo sentido da sua dignidade. Certamente, a limitação da liberdade religiosa das pessoas, das comunidades, não é apenas uma dolorosa experiência, mas atinge antes de mais nada a própria dignidade do homem, independentemente da religião professada ou da concepção que elas tenham do mundo. A limitação da liberdade religiosa e a sua violação estão em contraste com a dignidade do homem e com seus direitos objetivos, né? Alguém vai dizer que a Nações Unidas sustenta as mesmas noções de direitos que a Igreja Católica? Para citar essa afirmação como algo vindo de um católico? Fica essa pergunta. Tem Porque você vê que o que ser muito alienado por acreditar nisso. bem, para quem não acredita ainda, né, vejamos o que o Wojtyla, no mesmo ano em que ele publicou essa encíclica, proferiu na Assembleia Geral das Nações Unidas, dia 2 de outubro de 79. Senhores, dizendo a toda aquela plateia, né, de maçons, ateus, comunistas, liberais e toda gente da pior estirpe, né? Senhores, sobretudo com o fim de demonstrar que espécie de dolorosas experiências e sofrimentos de milhões de pessoas surgiu a Declaração dos Direitos do Homem. É só para contextualizar, a Declaração dos Direitos do Homem tem por autor um judeu maçom, membro da Aliança Israelita Universal, chamado René Cassin. Tá? Ele é humanista até o talo mesmo e não preciso dizer que ele era anticristão, né? Ele tem um currículo e tanto. Surgiu a Declaração dos Direitos Universal dos Direitos dos Homens, que foi posta como inspiração de base, como pedra angular da Organização das Nações Unidas.
Então, eu acredito que nos anos 70, em 79, as Nações Unidas já tinha mostrado a sua face, né? De uma organização completamente anticatólica. Essa declaração custou milhões de nossos irmãos e irmãs, que a pagaram com o próprio sofrimento e sacrifício provocado pelo embrutecimento que tinha tornado surdas e obtusas as consciências humanas dos seus predecessores e dos artífices de um verdadeiro genocídio. Um tal preço não pode ser pago em vão. A Declaração dos Direitos do Homem, com todo o seu atavio de numerosas declarações e convenções sobre aspectos importantíssimos dos direitos humanos, em favor da infância, da mulher, da igualdade entre raças, e particularmente os dois pactos internacionais, sobre os direitos econômicos, sociais e culturais, e sobre os direitos civis e políticos, deve permanecer nas Nações Unidas o valor de base com o qual há de confrontar e a qual há a aurir inspiração constante à consciência de seus membros. Então, isso está no meio do discurso, né? Agora ele vai encerrar com chave de ouro esse discurso. Tal é, com efeito, a medida do bem comum de cada uma delas, faço votos, porque cada um possa viver e fortificar-se com a força moral desta comunidade, que forma os próprios membros como cidadãos. Faço votos porque as autoridades estatais, respeitando os justos direitos de cada cidadão, possam gozar para o bem comum e da confiança de todos os cidadãos. Faço votos porque todas as nações, mesmo as mais pequenas, mesmo aquelas que não gozam ainda do pleno direito de soberania, e aquelas das quais ela foi tirada forçadamente, possam encontrar-se em plena igualdade com as demais na Organização das Nações Unidas, e faz os votos porque as Nações Unidas permaneça sempre o supremo foro da paz e da justiça, a autêntica sede da liberdade dos povos e dos homens, com a sua aspiração para o futuro melhor. Carol Wojtyla, João Paulo II, delega a um órgão judaico-maçônico, anticristão, comunista, uma missão que era para ser da igreja. Preciso dizer mais? E só encontra, isso é bizarro, que o fundamento último, né, dele é o homem, né, não é o próprio Cristo, que é o príncipe da paz, né? Como Santo Agostinho diz no início das suas confissões, a gente só vai encontrar verdadeiro descanso em Deus, né, em Cristo. Que é, Sim. O Wojtyla, como ele teve um pontificado mais longo de todos, né? Desses falsos papas aí, então ele é o que nos forneceu mais material, tá? O Bergoglio pode ser mais escancarado, mas o Wojtyla é o que forneceu mais material. Quase um ano depois, ele vai dizer o seguinte, na sua mensagem sobre o valor e o conteúdo da liberdade de consciência e de religião, 1º de setembro de 1980. Ele vai descrever, né, como é que é o negócio. A nível pessoal, da liberdade religiosa, né? O seguinte deve ser levado em conta: a liberdade de manter ou não, a liberdade de manter ou não uma fé particular e de se juntar à comunidade confessional correspondente. Depois, liberdade de realizar atos de oração, adoração individual e coletivamente, em particular ou em público, e de ter igrejas ou locais de culto, de acordo com a necessidade dos crentes. A liberdade de manter ou não uma fé particular. Que bonito, né? Temos a liberdade não só de seguir o que quiser, como de apostatar simplesmente. Muito bonito. e nisso a gente cai naquela segunda objeção, né, que dizem que o Vaticano II não deu uma liberdade para o erro, né, de perdição. Não, Não imaginem. parece, não parece. É, bom, né? O Karol Wojtyla, ele vai ser responsável pela nova concordata de 1984 entre a Santa Sé e a República Italiana. É, isso a gente tratou, né? No corte, tem o corte do episódio sobre a de Cristo, tem um corte sobre a liberdade religiosa. Tá? O que nós vamos fazer, esse episódio de hoje é um aprofundamento, tá, do problema. Veja que até agora a gente só está falando dos modernistas, a gente ainda não citou a doutrina católica. A República Italiana e a Santa Sé, reafirmando o Estado e a Igreja, são, cada um dentro de sua espiritual ordem, independentes e soberanos. Compromete-se ao pleno respeito a esse princípio de relações e colaboração recíproca para a promoção do homem e do bem do país. Ou seja, o Estado
e a igreja se separaram formalmente aqui. Veja que não, ele está tratando como órgãos independentes e soberanos. A doutrina católica concede isso, tá? De fato, a igreja e o Estado, de alguma maneira, são independentes, têm uma certa autonomia, porém, não de maneira igual, porque o Estado ele submete a igreja. Aqui não. Aqui é de igual modo, recíproco e se separaram, tá? O Wojtyla, ele lamentou isso. Ele vai discursar ao presidente da República Italiana, Sandro Pertini, em 21 de maio de 1984. Dados os motivos elevados que o inspiraram, eu desejo que esse novo acordo, que dá um valor especial sobre pontos importantes ao papel da Conferência Episcopal Italiana, marque para os anos vindouros um progresso nas boas relações entre instituições religiosas e civis, e que tem por ambas por finalidade favorecer o bem do país para a promoção do homem. Senhor presidente, o homem. E faz questão de destacar isso. É, na realidade, a via real da igreja. A pessoa humana é, a tal ponto, a via real, que um Estado democrático aberto para o futuro não pode deixar de ir para frente se ele quer verdadeiramente servir ao homem. Isso em favor da paz, a qual reinará se os direitos do homem não forem respeitados por seu lado. É ela uma condição fundamental para o exercício de todo o direito. E como não ler isso e não sentir mansa de vômito, né? Abner. Eu vejo, né, que para justificarem esse laicismo horrendo, né, eu vejo continuistas se valendo, né, graças ao canal continuista, né, do senhor Arlan, que trouxe uma citação de Pio XII, né, dando a entender que o Papa promove, de algum modo, o Estado laico. Tem um site que continua isso também que fala que Pio XII louvou a Constituição da Irlanda, que tem promover a liberdade religiosa, sendo que não é desse tipo que nós estamos falando, né? Você vê que há um abismo infinito entre Pio XII e João Paulo II. E não adianta falar que são contextos diferentes, porque Pio XII já vivia num período que não tinha cristandade nenhuma. Só tinha Portugal e Espanha, Portugal de Salazar e Espanha de Franco, e mesmo assim eram pequenas cristandades bem capengas já. Então não dá, não é Para justificável. justificar, para justificar esse laicismo, eles vão pegar um discurso de Pio XII de 1958, né, coincidentemente no ano que ele morreu. É o seguinte: na Itália, os que estão agitados, porque temem que o cristianismo tire de César o que é de César, como se dar a César o que lhe pertence não fosse uma ordem de Jesus, como se o legítimo e sadio laicismo do Estado, e está escrito assim mesmo, né, eu conferi o discurso no italiano, não fosse um dos princípios da doutrina católica, como se não fosse tradição da Igreja o esforço contínuo para manter os dois poderes distintos, mas também sempre segundo justos princípios. Isso aqui, as palavras do Papa, se encaixa justamente naquilo que o Takaki disse anteriormente, né, que os poderes, né, eclesiástico e civil, realmente gozam de certa autonomia, porque eles são poderes realmente distintos, certo? Porém, o poder civil deve se ordenar, né, tal como o corpo se ordena à alma, né? O poder civil deve se Sim. ordenar ao poder eclesiástico, né? Assim Então, como o corpo se distingue da alma. sim, exatamente. Porém, para ter o composto humano, né, não pode a alma não pode separar do corpo, senão vira um cadáver, né? O corpo deixa de ser homem, de ser humano, vira um cadáver. Então, Sim. eu acho Assim, isso que tanto feio usar isso aqui para justificar essa palhaçada do João Paulo II. e assim também a igreja, ela, assim, a alma separada do corpo, ela fica uma pessoa truncada, sem conseguir realizar perfeitamente suas operações. Assim também a igreja, ela fica de certo modo truncada, separada do Estado. Tanto é que a igreja, já na época de Pio XII, não conseguia, é, já tinha perdido muito seu prestígio do que tinha antes na época da cristandade. Ainda que tenha um número grande de fiéis, ela perde seu prestígio, né?
Então é por isso que é importante que a igreja e o Estado estejam unidos. Os dois, de alguma maneira, perdem com isso, dada a realidade temporal em que a igreja está inserida. Sim, exatamente. Bom, eu acho que isso é o suficiente para demonstrar o que que é a liberdade religiosa segundo a mente do Vaticano II, né? Qual é a doutrina Absoluta. católica sobre esse assunto? Vamos citar, primeiramente, a Quanta Cura, que vai dizer o seguinte: Sabeis, veneráveis irmãos, que em nosso tempo há não poucos que, aplicando à sociedade civil o ímpio e absurdo princípio chamado naturalismo, atreve-se a ensinar que, em a perfeição dos governos e do progresso civil, exige imperiosamente que a sociedade humana se constitua e se governe sem preocupar-se em nada com a religião, como se esta não existisse, ou, pelo menos, sem fazer disso nenhuma entre a verdadeira religião e as falsas, tal como a Organização das Nações Unidas ensina, né? O órgão que é E tão como prestigiado João Paulo pelo. II endossa. Aham. E, quanto à doutrina da Sagrada Escritura, da Igreja e dos Santos Padres, não duvidem em afirmar que a melhor forma de governo é aquela que não se reconheça ao poder civil a obrigação de castigar, mediante determinadas penas, e violadores da religião católica, senão quando a paz pública o exija. E com esta ideia de governo social absolutamente falsa, não hesite em consagrar aquela opinião errônea, em extremo perniciosa à Igreja Católica e à saúde das almas, chamada por Gregório XVI, nosso predecessor de feliz memória, loucura. Isto é, a liberdade de consciências e de cultos é um direito próprio de cada homem e que todo Estado bem constituído deve proclamar e garantir como lei fundamental que os cidadãos têm direito à plena liberdade de manifestar suas ideias com máxima publicidade, seja de palavra, seja por escrito, seja de outro modo qualquer, sem que a autoridade civil nem eclesiástica alguma possa reprimir em nenhuma forma. Olha só, parece que está condenando o Vaticano II e também está condenando o Wojtyla, né? E também o Bergoglio junto, com a Fratelli Tutti. Ao sustentar esta afirmação tão temerária, não pensam nem consideram que com isso pregam a liberdade de perdição. Quando João Paulo II, naquele discurso, né, fala do direito de. O que ele ensina mesmo? Eu vou até recapitular. Liberdade de manter ou não uma fé particular. Isso não é a liberdade de perdição que o João Paulo II está ensinando? É o que parece. Que com isso prega a liberdade de perdição. E que, se dá plena liberdade para a disputa dos homens, nunca faltará quem se atreva a resistir à verdade, confiando na loquacidade da sabedoria humana. Mas nosso Senhor Jesus Cristo mesmo ensina como a fé e a prudência cristã hão de evitar esta verdade tão danosa. Sua Santidade Pio IX, Carta Encíclicas quanto à Cura, 8 de dezembro de 1864. Algum comentário, Abner? Com essa exposição, né, do, do ensino, né, dos falsos papas, né, a gente nota que não é só uma contradição material, né, das palavras, como alguns sustentam, que é uma contradição material, mas tem uma contradição formal, né, entre o conteúdo de um magistério. É impressionante como é uma oposição de contradição flagrante. Parece É, que o Jotas Bello, no seu livro O Enigma do Vaticano II, ele sustenta mais ou menos essa ideia. Ele acha que o problema da Dignitatis Humanae são as palavras usadas, tá? Um problema de expressão. Inclusive, para ele endossar isso, ele pega o catecismo modernista, por conta do parágrafo, deixa eu ver aqui, eu vou fazer questão de pegar o catecismo impresso mesmo, 2108, 2108, que diz que a liberdade religiosa não significa nem a permissão moral de aderir ao erro, nem suposto direito ao erro, mas antes um direito natural da pessoa. A liberdade civil quer dizer a humanidade de coação externa nos justos limites em matéria religiosa da parte do poder político, e esse direito natural deve ser reconhecido no ordenamento jurídico da sociedade
de tal maneira que continua o direito civil. Achei muito bonita, né, essa camuflagem que João Paulo II fez, né, nesse catecismo modernista aqui. Uma pena que no número 2136, perdão, 2137, ele já contradiz tudo, né? O homem deve poder professar livremente a religião tanto em particular como em público. E o contexto que a gente deu até aqui, pelos próprios discursos do João Paulo II e também de Bergoglio, já mostra que não existe erro para eles, entendeu? Em nenhum momento eles falam que as religiões são falsas, que as religiões são um obstáculo à perdição, nem nada disso, tá? Esse parágrafo do catecismo, É um sim, desígnio da sabedoria divina, né? A sim, pluralidade. claro, basta ver aquele vídeo horroroso que das suas primeiras intenções, né, de oração, quando ele assumiu já. Então, não adianta os virem com esse parágrafo 2108 do Catecismo Modernista, porque esse parágrafo é vão. Esse parágrafo do Catecismo não vale nada diante do que a gente citou até aqui. Alguém ainda duvida? Então, muita ingenuidade achar que temos um parágrafo tradicional desse catecismo. Não temos, tá? Não temos. A razão por quê? Eles não consideram um erro seguir uma falsa religião. Caso contrário, as pessoas que aderem à falsa religião seriam exortadas a converter à fé católica, coisa que eles não fazem. E essa proposição que você acabou de mencionar é diametralmente condenada pelos sílabos, né? O número 15, que o nome diz o seguinte: é livre a qualquer um abraçar e professar aquela religião que ele, guiado pela luz da razão, julgar verdadeira. Proposição condenada. Sim. E também temos as quatro últimas proposições condenadas também. Está tudo aquilo que esses falsos papas ensinaram até aqui. Para quem duvida, basta voltar o vídeo aí e ver as citações que a gente fez, que citou agora. 77º erro condenado. Na nossa época, já não é útil a religião católica seja tida como a única religião do Estado, com a exclusão de qualquer outros cultos. Ó, não foi isso que João Paulo II fez com o Estado italiano? 78º erro. Por isso, louvavelmente, determinaram as leis em alguns países católicos e aos que aí emigram seja lícito o exercício público de qualquer culto próprio. Mesma 79º. coisa na Itália. Sim. Mesma coisa. É bom lembrar que a primeira coisa que aconteceu na Itália, depois que foi aprovada essa nova concordata, foi abrir uma mesquita em Roma. E qual foi a reação de João Paulo II? Enviou uma comissão para dar as boas-vindas. 79º. É falsa que a liberdade civil de todos os cultos e o pleno poder concedido a todos de manifestarem claro e publicamente as suas opiniões e pensamentos produz a corrupção dos costumes e do espírito dos povos como contribua para a propagação da peste do indiferentismo. Cadê os defensores do Wojtyla, né, que defende tanto a ONU? A ONU não é indiferentista? Não é a ONU a pedra angular da sua doutrina da cidade religiosa? Como ele mesmo disse em Remittore Hominis. E como o Francisco disse, né, que o Na pluralismo Pateli. e as diversidades de religião, de cor, de sexo, de raça, de língua fazem parte daquele sábio desígnio com que Deus criou os seres humanos. E na Totalitude ele fala de um sadio pluralismo, viu? Sadio pluralismo. Mas o Vaticano II não defende a liberdade de expressão. 80º. O Pontífice Romano pode e deve conciliar-se e transigir com o progresso, com o liberalismo e com a civilização moderna. Eu não preciso comentar. Voltem o vídeo, vão ali nas citações do Padre Libânio e do Ratzinger que citei lá no começo. Quem tiver boa memória pode lembrar. E É, o que disse o Paulo VI também no encerramento do concílio, né? sim, totalmente. Isso vai totalmente de encontro, tá? Ao que também o que Leão XIII ensina. Ele vai dizer o seguinte: o direito é uma faculdade moral e, como dissemos, que não se pode deixar de repetir. Seria
Repetir, seria absurdo crer que essa faculdade cabe naturalmente e sem distinção, nem discernimento à verdade e à mentira, ao bem e ao mal. A verdade e o bem há o direito de propagar no Estado com liberdade prudente, a fim de que possa aproveitar o maior número. Mas as doutrinas mentirosas, que são para o espírito a peste mais fatal, assim como os vícios que corrompem o coração dos costumes, é justo que a autoridade pública empregue toda a sua solicitude para os reprimir, a fim de impedir que o mal se alastre para o ruim da sociedade. Carta Encyclica Libertas Prestantíssimo, 20 de junho de 1888. Tá? A liberdade religiosa do Vaticano II, como ficou demonstrado, Encíclica é contra o liberalismo, inclusive. que é contra o liberalismo. É, Até aqui está bem demonstrado por que a doutrina do Vaticano II ela é tão perniciosa, a liberdade religiosa, tá? Justamente porque ensinar que as pessoas têm o direito de propagar uma falsa religião, tá? Nem falo de propagar, é prestar culto a uma falsa religião, é algo tão assim pernicioso, porque é o mesmo que negar a realeza de Cristo, tá? O Dom Lefebvre, com todas as ressalvas que temos com relação a ele esteve muito certo em dizer que a essência do Vaticano II é o destronamento de Cristo, tá? Inclusive, infelizmente, o livro, né, ele traduziu o título para do liberalismo à apostasia, para reconciliar. Na verdade, é o subtítulo, tá? O do liberalismo à apostasia é um subtítulo, porque o título original traduzindo, eles os descoroaram. E os É, desculpa, né? Mas que algo assim. sim, eles os coroaram. Quem foi descoroado? Foi Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles quem? Os modernistas. Esses falsos papas. Que infelizmente o Dom Lefebvre não chegou às últimas consequências, né? Ele não chegou à devida conclusão. Mas esses falsos papas eles coroaram Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Dizer que a liberdade religiosa é um direito fundamentado na natureza humana e na revelação divina e que a razão natural também pode conhecer, afirmar um disparate desses é negar a realidade de Cristo, é negar a própria encarnação, é negar o mistério da redenção, é negar, quiçá, até o dogma da Santíssima Trindade, porque dogma da Trindade não faria sentido sem o mistério da encarnação, e sem o mistério da redenção, e sem a missão salvífica que nosso Jesus Cristo impôs aos apóstolos. E é isso que os continuistas e outros aí defendem, tá? Essa heresia horrenda, que inclusive foi a primeira a ser percebida, tá? As primeiras pessoas que reagiram contra o Vaticano II não foi por causa da missa exatamente. A missa é uma consequência, tá? Mas foi com essa doutrina que foi aprovada. Não, eu só queria Eu dizer que o Monsenhor Lefebvre ele foi muito feliz nesse diagnóstico dele. Acho que dá para se resumir o mistério, entre aspas, do Vaticano II nisso, né? Que tiraram a coroa de Cristo, puseram no homem e recolocaram, né, repetiram a paixão de Cristo ao coroarem no de espinhos, né, com essa traição que fizeram. Podemos dizer que o Vaticano II foi um segundo sinédrio, tá? Perfeitamente. Então, pois é, agora Joatas, não sei se você vai ouvir, mas olha, não tem enigma nenhum no Vaticano II, tá? Não tem enigma nenhum. Aqui a gente expôs a base. A base é essa: o descoramento de Cristo, o destronamento de Cristo, a liberdade religiosa. Tá? A partir daí virão outros erros que exporemos nos episódios seguintes. Uma pessoa mais simples pode até ter dificuldade de entender, mas o que é de tão grave nisso daí? Eu gosto da analogia do Monsenhor Sambor, que ele compara com o aborto. Né? Esses falsos papas, pelo menos, reprovam o aborto, né? Pelo menos isso, por enquanto, pelo menos. Imagine se o Vaticano II ensinasse que o aborto é um direito fundamentado na dignidade da pessoa humana e que a revelação, a palavra divina da revelação e a razão natural dão a entender e que esse direito deve ser estendido até a questão do direito civil.
Imagine se ensinasse isso e se os falsos papas ensinarem repetidamente até hoje. É vergonha. Seria muito escandaloso, né? Seria extremamente escandaloso. Por mais que o aborto seja um crime hediondo, por mais que seja uma atrocidade, por mais que seja algo maligno, por mais que seja algo repugnante. No entanto, a prática pública de um culto de uma falsa religião é muito mais odiosa aos olhos de Deus. É muito pior, tá? E o Vaticano II ensina que existe direito a isso, claramente. Quem negar isso depois de todas as citações que colocamos até aqui, pelo amor de Deus, estão fugindo da realidade, tá? A inteligência humana, ela não pode, ela é incapaz de negar os primeiros princípios da razão especulativa, tá? Ela é incapaz. A pessoa pode negar da boca para fora, mas o intelecto em si mesmo é incapaz disso. Você não pode conhecer algo que é e não é ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. O intelecto não é capaz de aderir a proposições contraditórias entre si ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Então, se você lê esses documentos que citamos, a Quanta Cura, os sílabos, a Liberta Splitantissimo, e lê a Dignitatis Humanae, então você tem que seguir um dos dois. Ou você vai seguir a doutrina de Pio IX, Leão XIII e São Pio X também, ou você vai seguir a doutrina do Vaticano II e dos seus falsos papas. As duas doutrinas se excluem mutuamente. Isso já foi demonstrado. Perfeitamente, perfeitamente. Bom, um padre, né, que eu tenho muita afeição, né, ele escreveu um artigo referente ao assunto da liberdade religiosa, demonstrando, né, a oposição formal dos ensinamentos pré-conciliar com pós-conciliar. Eu acho muito elucidativo, né, e didático, né, que ele fala de um aspecto muito importante, né, que anteriormente, né, o crente já foi proposto a dar seu assentimento, né, pela fé, né, que a fé o exige isso, a condenação de Pio IX, que citamos agora há pouco, né, que ela proíbe e condena a liberdade religiosa, a liberdade de culto e a liberdade de consciência, certo? Ao propor isso ao intelecto do fiel, para ele apreender, certo? Ou seja, aderir, assentir aquilo porque a fé o exige, a luz da fé, né, a fé teologal exige. Isso implica duas coisas, uma positiva, né, que é a adesão à doutrina ensinada pelo Sumo Pontífice, e uma negativa, que é a exclusão daquilo que ele contrapõe, né. Foi exatamente isso que o Takaki nos disse, né. Então, é impossível uma convergência dessas duas realidades, né, dessas duas proposições, né. O padre Belmont diz o seguinte: a fé teologal interdiz o crente, que adere anteriormente tranquilamente quanto à cura, de tornar a pôr em causa a fé, e, portanto, com a chegada da Dignitatis Humanae, há somente três soluções possíveis: a ausência de contradição, a ausência de necessidade de aderir, ou a ausência da autoridade. Desse modo, após ter verificado que há realmente contradição segundo o sentido óbvio dos textos, após ter constatado que a Dignitatis Humanae impera a adesão de fé, o crente deve necessariamente recusar sua adesão ao texto da Dignitatis Humanae e à autoridade que lhe o ensina. É, pois, a fé católica que impede a considerar o Vaticano II como um verdadeiro concílio e, portanto, de considerar Paulo VI, donde o Vaticano II tira toda a sua autoridade, como verdadeiro Papa. Muitos dizem, né, eles apelam muito para a materialidade dos textos, certo? Mas eu acho que o mais importante disso tudo é ver as consequências, né, os efeitos disso. E foi muito bem demonstrado que no episódio da liberdade religiosa, o episódio da realeza de Cristo, em especial, o corte dele, né, sobre a liberdade religiosa, os frutos dessa doutrina maléfica. Você pode argumentar, né, você pode inquirir, o Vaticano II não ensina o diferentismo.
contudo, ele conduz a ele. O Vaticano II diz que ele é uma continuação da doutrina católica, mas em seus atos ele o contradiz com oposição de contradição. Então, pela luz da fé que aderimos anteriormente, não podemos, sem peso na consciência, dizer que é a mesma doutrina proposta pelo mesmo vigário de Cristo, pela mesma autoridade divina, divinamente assistida. Então, esse artigo do Padre Belmont é muito simples, muito claro e muito elucidativo, né? E eu acho que... Pode falar, Takaki. Não, é só para lembrar que o texto da Digitalis Humani ele é autoritativo, viu? Porque ensina diversas vezes que a liberdade religiosa está fundamentado na revelação divina. Acho que não lembro quantas vezes, três, não sei se 3 vezes ou mais, 6 vezes, não lembro. E no número 1, o documento surpreendentemente atesta que a religião católica é a verdadeira, tá? Então, não há desculpa. É um documento realmente autoritativo. Sim, ele cumpre aquelas condições que você vê na Dei Filius, né, do Concílio Vaticano I, que uma proposição que é ensinada, que ela é exposta, né, que ela é definida e ela é definida, ou seja, ela é delimitada, ela é expressa pelo magistério e quando ela é dita e tem alguma conexão ou tem sua raiz na revelação ou na Sagrada Escritura, na tradição, ela é magistério ordinário universal e o assentimento de fé divina e católica. Então, materialmente, né, porque é uma falsa autoridade, em decorrência do que expomos no episódio inteiro, materialmente cumpre as condições vaticanas do magistério ordinário universal, né, ensinada por Leão XIII na Santa Scoli e pelo Concílio Vaticano I. Então, de três uma, né, que nem o padre Belmont falou. Ou não tem contradição, ou há contradição, e, portanto, não há uma autoridade divinamente assistida, que é o que defendemos, que é o que a realidade nos impera, apesar dos pesares, apesar de ser assustador um cenário desses, né, que estamos sem papas há uns 50 anos, eu acho que é mais assustador ainda você dizer, ao menos tacitamente, né, que Cristo mentiu, né, porque ele falou que os sucessores de Pedro gozariam de uma assistência especial no ensino. E isso não se verifica no Vaticano II e depois dele. Então, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa a Per- acrescentar, Takaki? Eu creio que foi o suficiente, tá? A nossa batalha aqui, a nossa cruzada contra o ensinamento do Vaticano II, e creio que já expusemos satisfatoriamente sobre a liberdade religiosa, que é apenas a primeira parte, tá? Só isso já deveria bastar para rejeitar o Vaticano II inteiro, tá? Sim, Porque se há uma doutrina uma única heresia já é o suficiente para a gente rejeitar o Concílio Vaticano inteiro, e todos os seus documentos, tá? Porque se os outros documentos tiverem algo de verdadeiro, será vão, será supérfluo, porque será coisa que já foi ensinada antes. No entanto, nossa intenção é expor os outros, tá? Os outros também, para deixar mais inequívoco, vamos dizer assim. Ok, eu já me dou satisfeito por hoje. perfeito. Eu agradeço pela sua participação, né, por sempre colaborar conosco nos episódios Sapiência. Essa foi a primeiro vídeo de uma série que faremos, né, a respeito do Vaticano II, enquanto sujeitos, entre aspas, magisterial, né, para demonstrarmos, explicitarmos de maneira mais didática, né, mais evidente, porque muitos se contrapõem ao Vaticano II, mas às vezes, muitas vezes, inclusive, não pelas razões corretas, certo? Então, o objetivo dessa empreitada é justamente isso: nos opormos ao erro, o erro que é erro de fato, não o que é o erro aparente, né? Então, nos acompanhe, né, pelas redes sociais, pelo Spotify, que em breve traremos mais episódios. Salve Maria!